quem teriam sido as crianças que foram mortas por Herodes após o nascimento de Jesus? Sabemos que nada é por acaso. E aí, Jorge? Existem alguns estudiosos que fazem algumas análises, eu não sei para quê, mas eles chegam à seguinte conclusão: se Herodes mandou que matassem as crianças de Belém, aí eles pegam o número de pessoas que existiam, calcula, pega a idade e tal, faz um trabalho mirabolante lá, e chega a uma conclusão, não sei como, que foram 130 as crianças que provavelmente teriam sido assassinadas em Belém. Nós não temos nenhuma notícia do mundo espiritual com relação a essa questão. Quem seriam essas entidades? O que justificaria que elas estivessem passando por essa situação? A literatura confiável que a gente tenha para assinalar o que teria se dado, nós não temos. Agora, muito provavelmente, devem ser espíritos que estariam vinculados a alguma história nesse sentido. E aí é importante a gente observar que naquele período da história da humanidade havia muito arbítrio, havia muita violência. Nós estávamos envolvidos num cenário de muita arbitrariedade. As pessoas dispunham sobre a vida dos outros sem a menor cerimônia. Observe na obra Há 2000 anos, o que Públio Lentulus faz com um rapaz que simplesmente jogou uma pedra na carruagem. O cara jogou uma pedra. E a forma de reagir a isso é totalmente desproporcional. Porque ele jogou uma pedra que feriu o rosto de Lívia, ele manda o rapaz para a galera. Ele torna o rapaz um escravo e condena praticamente à morte o rapaz. Então, essas situações, elas são muito dolorosas. O que foi que Jochedebe, o pai de Jesiel e de Abigail, fez para que os soldados fizessem o que fizeram com ele? Que o torturassem, que o matassem, colocassem fogo nos seus campos, destruíssem sua vida. Então, assim, o arbítrio do Império Romano sobre o povo de Israel era muito absurdo. A forma animalesca com que muitas vezes as rebeliões elas eram tratadas eram muito pesadas. E isso se dava em função do quê? Em função do fato de que vivíamos um período de profunda instabilidade do ponto de vista emocional e as almas que estavam ali viviam um período de muita violência. E aí o que acontecia? E isso ainda existe em alguns países hoje do mundo, quando se invertia a posição de poder e dava aos oprimidos a condição, tá bom, então agora vai lá e comanda. Quando os oprimidos assumiam o poder, eles faziam igual. A gente tem alguns países no mundo em que isso acontece hoje no século XXI. Tem alguém no poder e tem uma guarda que massacra a população. Aí um dia os rebeldes tomam o poder, matam toda aquela guarda, assumem o comando e são tão opressores ou mais do que o governo anterior. Então, você tem esse tipo de coisa acontecendo no mundo hoje. Situações dessa natureza. Naquela época não era diferente. Aí você diz, mas meu Deus, eles estavam dentro de uma dinâmica de evolução em que eles se permitem esse tipo de violência em função do primitivismo, da barbárie que domina as relações. Se você bem perceber, Jesus chamou os discípulos para uma ceia na sua despedida, lembra? Aí os discípulos comparecem. Quando eles saem para o horto para orar, Jesus então está ali orando e aparecem os homens do templo para prendê-lo. Os evangelhos narram que na hora que Jesus é preso, Pedro, o apóstolo, que estava jantando com o Senhor, saca de uma espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Eu pergunto a você, o que é que um pescador, discípulo de Jesus, faz com uma espada numa noite que eles estão celebrando um encontro com seu mestre? Então, havia uma natureza belicosa dos indivíduos. Nós éramos muito mais belicosos do que hoje. As pessoas na época da Idade Moderna, na época dos mosqueteiros, andava todo mundo armado na rua. Duelo era a coisa mais simples. Então, essa naturalidade com a questão da morte, ela era muito próxima da vida das pessoas. Dispunha-se da vida dos indivíduos de maneira muito franca. E esse decorre do quê? Do processo evolutivo no qual os indivíduos estão, em que eles se alternam no poder, se violentando, até que, crescendo a maturidade e a compreensão de novas leis, isso deixa de acontecer. Hoje, no nosso planeta, em várias das nossas sociedades,
nós não temos mais espaço para esse tipo de conduta, significando o quê? Que as entidades que ali habitam já estão fora desse padrão de comportamento que era tão comum na época dos romanos, que iam assistir os gladiadores se matarem no circo.